Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, Ancião de Distrito Edmar Faveiro. Amados irmãos, boa noite. É uma alegria que mais uma vez nós podemos ser o portador da palavra pastoral. Essa palavra que é a primeira do ano de 2022, onde nós entramos em um ano onde o nosso amado apóstolo maior nos traduziu no último domingo, que o lema para este ano é Juntos em Cristo. Então, amado, é uma alegria que realmente nós podemos conviver com essa condição de ser filho de Deus, de podermos ter essa condição de que nós podemos estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas hoje nós temos uma palavra pastoral para esta quarta-feira, que está escrito no livro de João, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, e nos diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreendem. Até aqui, amados. Então, amados, a nossa palavra para hoje se fala como Jesus Cristo, a luz do mundo. E a mensagem que o nosso apóstolo nos dá para esta palavra é que Cristo é o Criador e o Conservador da vida. Então diz que, no começo aqui do livro de João, nos versículos de 1 a 3, diz: No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, amados irmãos, isso aqui é uma tradução de que Jesus Cristo é Deus, Deus de sempre. E que ele sempre esteve com Deus, desde a criação. E ali ele participou de toda a criação junto com seu Pai. O que deu a nós a condição hoje de termos aquilo que é necessário para a nossa vida natural, como a natureza, os frutos, os animais e tudo aquilo que a terra possui. Tudo isso o amado Deus, juntamente com Cristo e o Espírito Santo, que é o Trino Deus, já o fizeram para nós. Mas, amados irmãos, esse verbo que era Jesus Cristo, como diz o nosso texto, ele se fez carne e veio a este mundo como a luz do mundo. E ele veio para trazer para nós o direito à salvação, para nos livrarmos do mal e também para nos livrarmos das trevas. Então, amados irmãos, nós podemos ver que ali a vida que está contida no Verbo, ou seja, Jesus Cristo, como ser humano, trouxe a luz para o nosso mundo. Trouxe a luz para iluminar os nossos caminhos. A luz que tiraria o homem das trevas, a luz que nos afastou do pecado e que deu a nós a condição de podermos ter novamente uma vida junto com Deus, uma vida comandada por Deus, guiada por Deus. Então, amados irmãos, é essa luz de Jesus Cristo que nos conduz para fora da escuridão. Porque a luz, naturalmente falando, ela é inimiga da escuridão. E ela vence a escuridão. Vejam bem, amados irmãos, nós podemos estar em qualquer lugar escuro. Se nós acendemos uma luz, ela clareia, a escuridão acaba. E assim é Jesus Cristo para cada um de nós. Ele é a luz que vence o domínio da escuridão, ou seja, que vence o domínio do pecado sobre o ser humano, que vence o domínio da morte sobre o ser humano. É aquele que vence as trevas, o qual o pecado original nos conduziu, nos tirando do paraíso e nos levando para uma vida onde tivemos que viver, infelizmente, com aquela situação de pecador, que hoje somos, infelizmente, taxados de pecadores. Mas Jesus Cristo veio para nos livrar desse domínio, para nos livrar do domínio dessas trevas. Então Jesus, ele próprio disse de si mesmo, que está escrito em João, aqui no próprio livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, nos diz o seguinte, amados, que Jesus Cristo diz de si próprio: E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então nós podemos ver que o próprio Jesus Cristo, ele se autodenominou a luz do mundo. E, amados irmãos, infelizmente Jesus Cristo não pôde permanecer conosco aqui durante todo o nosso tempo de vida. Ele teve que retornar ao Pai, até mesmo porque pelo seu sacrifício de morte, ele deu a nós também novamente direito à vida. Então ele teve que voltar ao Pai. Mas para que o mundo não ficasse sem a luz, ele deixou ali os seus enviados. Deixou os apóstolos e disse a eles: vós sois agora a luz do mundo. Então hoje nós temos o ministério de apóstolo que nos conduz. E cada um de nós agora, como discípulos do Senhor, também podemos ser uma luz para iluminar o caminho do nosso próximo. Porque, amados irmãos, quando nós trazemos essa luz para as pessoas que nos cercam, ela cria vida. Vejam bem, muitas criaturas aqui na Terra, naturalmente falando, os animais, as árvores, as plantas, o ser humano, a maioria dos animais, a maioria dos seres terrestres necessitam de luz. Todos nós necessitamos do sol para que possamos amadurecer espiritualmente. A nossa alma necessita estar próximo de Deus. E para que nós possamos nos achegar a Ele, nós precisamos dessa luz. E quem é a nossa luz, amados irmãos? Nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Hoje, o ministério de apóstolo que nos conduz. Aqueles que têm a palavra, que traz para o nosso coração aquilo que nós necessitamos. Aquilo que faz com que nós possamos entender quais são os planos de Deus para com cada um de nós. Então, amados irmãos, a luz, ela vence totalmente as trevas. Ela tem todo o domínio sobre ela. Então, nós temos que procurar também agora de podermos nos afastar do pecado. E é essa luz, que é Jesus Cristo, que vai nos livrar da morte, que vai nos livrar do pecado e que vai nos dar uma comunhão eterna com Deus. Então nós, como cristãos, agora temos que procurar de fazer com que essa luz vive em nosso caminho. Pena, amados irmãos, que essa luz não é aproveitada por todas as pessoas. Infelizmente, muitos ainda não crê na palavra de Deus. Muitos ainda não andam segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. E nós temos que continuar crendo e vivenciando essa luz no nosso dia a dia, para que nós possamos assim então ter condição de fazer com que essa luz vivencie em nossas vidas. Porque, amados irmãos, é essa luz que vai preservar a nossa vida de fé. É essa luz que vai fazer nós andarmos segundo o ensinamento de Jesus Cristo. É essa luz que salva do mal e ela também preserva a nossa vida. Então, pela palavra do Espírito Santo e também dos sacramentos, Jesus criou uma condição para que nós pudéssemos receber cada vez mais a nova vida, para que nós pudéssemos ter um alimento para essa vida e para que essa vida pudesse ter proteção. Então, vivenciar o serviço divino, estar na casa de Deus, ouvir sua palavra, isso é de primordial importância para a nossa vida de fé, porque isso é o sustento da nossa vida, é o sustento da nossa alma, é o sustento da nossa vida como cristão e é o sustento que vai nos levar a, no dia da vinda de Jesus Cristo, podermos estar dignos, em condições de adentrar no seu reino. Então, amados irmãos, temos que fazer com que essa luz seja preservada em nossa vida. Para isso temos que ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa luz também, ela traz para nós conhecimento. E crer em Jesus Cristo, crer em Deus, crer na palavra da vida eterna, crer naquilo que nós ouvimos em cada serviço divino, crer nos sacramentos que o Senhor Jesus Cristo deixou para que os apóstolos pudessem colocar em nossos corações o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então é essa crença, amados irmãos, que nos traz conhecimento, porque nós vamos ao serviço divino e ouvimos a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, amados irmãos, nós podemos acreditar cada vez mais que o plano de salvação de Deus existe, que o plano de salvação de Deus está sobre cada um de nós e que através dele nós vamos poder alcançar a salvação da nossa alma. Então, amados irmãos, vejam bem, nós temos que ver também que hoje somos dependentes da palavra de Deus. Para que nós possamos continuar perseverando na fé, para que nós possamos continuar vivenciando cada vez mais aquilo que o Senhor nos oferece, nós temos que ter essa dependência, temos que ter a necessidade de estar no serviço divino, temos que ter a necessidade de vivenciar os sacramentos,
a Santa Ceia que nós recebemos a cada domingo para poder alimentar a nossa fé, alimentar a nossa alma e nos dar uma comunhão com Jesus Cristo. Porque, amados irmãos, nós precisamos criar maturidade. Vejam bem, amados irmãos, a luz é necessária para amadurecer as plantas. É através da luz do sol que as plantas tomam tamanho, tomam conteúdo, elas tomam cheiro, tomam sabor. Então as plantas, para que elas possam amadurecer, elas precisam da luz do sol. E para que nós possamos amadurecer espiritualmente, nos tornar uma criatura do Senhor, uma nova criatura, amados, nós precisamos também ter essa luz da nossa vida. E a luz é Jesus Cristo, amados irmãos. Então, é receber a palavra e cumprir essa palavra que nós recebemos em cada serviço divino, é que vai trazer um amadurecimento espiritual para cada um de nós. É que nos vai dar mais condição de crer naquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Então, nós temos que buscar esta luz para que possamos ter êxito no dia da nossa salvação. Amados, também para que nós possamos perseverar nesse caminho de fé, essa luz que é Jesus Cristo, ela também nos traz uma grande segurança. Amados, Cristo nos dá segurança, Ele nos orienta, Ele nos faz entender como devem ser os nossos procedimentos diários, como devem ser as nossas ações, como nós temos que manter também uma vida de oração, como nós temos que ser uma ajuda para o nosso próximo, como nós temos que realmente seguir a Cristo. Nós temos que ter um seguimento com Ele para que nós possamos assim fazer a vontade de Deus e andar segundo aquilo que são os ensinamentos de Deus. E é isso que vai dar a nós uma condição de que a promessa de Jesus Cristo se cumpra em nós. Que no dia do seu retorno nós possamos ouvir dele: sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E como esse é o anseio da nossa alma, como esse é o desejo de cada um de nós, que essa promessa de Deus possa estar em nós. E que a luz da vida, que é Jesus Cristo, possa permanecer em nossos corações, nos iluminando, nos conduzindo, nos guiando, nos dando conhecimento, nos dando maturidade, nos dando a proteção e tudo aquilo que nós precisamos para preservar a nossa vida de fé até o dia do seu retorno. Amém, amados. Uma abençoada noite a todos, uma abençoada restante semana e até cada oração e juntos possamos assim cada vez mais buscar o privilégio da salvação da nossa alma. Deus vos abençoe. Abençoada noite.